que é engenharia de alimentos? Não é tipo nutrição. E nossa, não é um curso para ensinar a construir utilizando os alimentos. Gastronomia? Não. De certa forma, o engenheiro de alimentos projeta o processamento de um alimento. A engenharia de alimentos realmente envolve conhecimentos para projetar a produção de um alimento, desde a escolha da matéria-prima até a embalagem. Como? Eu vou te mostrar. Primeiro, ocorre a escolha da matéria-prima. Segundo, definição de todos os ingredientes. Terceiro, definição ou criação de um processamento. Quarto, escolha ou projeto dos equipamentos. Quinto, escolha ou criação de embalagens. Sexto, definição dos métodos de armazenamento e de transporte. E durante todas essas etapas, o engenheiro de alimentos garante e controla a qualidade do alimento. A maior atuação para o engenheiro de alimentos é nas indústrias de alimentos. Fora da indústria, o profissional pode atuar com auditoria, com criação e manutenção de normas e padrões que atendam à legislação daquele alimento. Comer é tão bom que nem mesmo percebemos todos os processos por trás da comida, não é mesmo? A engenharia de alimentos está por trás de todos esses processos. Você consegue imaginar a importância dessa profissão? Estima-se que, até 2050, será necessário um acréscimo de 60% na produção de alimentos para atender toda a demanda mundial. Este cenário aumenta a necessidade de ampliação da produção, aliada com a redução nas perdas, tanto em quantidade quanto em qualidade dos alimentos. O engenheiro de alimentos surge na busca por essa meta, acompanhando o alimento em seus momentos de produção, armazenamento, transporte e distribuição segura. Ou seja, esta engenharia se torna cada dia mais necessária e importante para o mundo inteiro. O curso de Engenharia de Alimentos oferece ao aluno uma formação comum a todas as engenharias, com o objetivo específico de formar um profissional capaz de aprimorar, explorar e criar alternativas para a indústria alimentícia e áreas relacionadas. É um curso de bacharelado, possui duração de 5 anos, onde os 2 primeiros anos são mais voltados para a parte de engenharia básica, com bastante uso de matemática, química e física. E, do 3º até o 5º ano, temos as disciplinas específicas para a engenharia de alimentos, que usam e abusam de matemática, química, biologia, bioquímica, microbiologia e física. Ainda na graduação, o estudante terá bastante tempo para aprimorar o seu conhecimento prático em diferentes laboratórios, como os de física, química, tecnologias de alimentos e procedimentos biológicos, além de aprender a manipular softwares para a execução de projetos. As áreas de atuação do engenheiro de alimentos são inúmeras, além daquelas reservadas aos engenheiros, como perícia e elaboração de laudos, existem áreas específicas para o especialista em alimentos. Assim, se você possui interesse nessa área, não tenha receio e busque entender ainda mais a sua futura profissão. Se tiver restado qualquer dúvida sobre este curso, entre em contato com o nosso PET. Mais informações na descrição deste vídeo. Boa noite a todos, meu nome é Ana Caroline, eu sou integrante do PET Engenharia de Alimentos da UFO e nessa noite daremos continuidade ao projeto Alimentando a Ciência. Esse projeto é em parceria com a pós-graduação em Engenharia de Alimentos
onde o objetivo desse projeto é trazer os alunos da pós-graduação para falar um pouco sobre as pesquisas que estão sendo desenvolvidas. E nessa noite, a gente convidou a discente Cassiana para falar sobre o tema Conhecendo a Grama de Trigo, Propriedades e Conservação. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, que foi realizado pela professora Líbia. Agradecer a esse projeto do PET, né, que faz com que a gente possa divulgar um pouco do que a gente vem trabalhando, desenvolvendo no mestrado, mostrar e explicar um pouquinho do que a gente faz para a sociedade em geral. Espero estar passando um pouquinho do que eu já aprendi durante esse período. Estou no processo de conclusão, já defendi a minha dissertação, então vou apresentar para vocês um pouquinho do que a gente fez. Quero agradecer também, primeiramente, a professora Líbia, que fez o convite, né, e deu esse empurrãozinho para eu estar aqui falando para vocês. Não tenho o hábito, assim, de falar em público, então já me peço desculpas se não me expressar da maneira correta, mas vou tentar fazer isso da melhor forma possível. O meu trabalho, que eu desenvolvi durante o programa de mestrado, foi a secagem e a caracterização da grama de trigo por cast tape dry e por liofilização. A professora orientadora foi a professora Marta, juntamente com o professor Ricardo e a professora Letícia. Deixo aqui também público meu agradecimento por toda a jornada que nós passamos juntos, por ter me disponibilizado um tema tão interessante, tão importante para a sociedade. Bom, então vamos começar apresentando a grama de trigo. A grama de trigo, ela nada mais é do que a germinação das sementes do trigo, ou do grão de trigo. Ela é obtida a partir do sexto e até o 20º dia após a semeadura dos grãos. E ela também pode ser definida como a grama jovem da planta de trigo comum. Ela possui... Só coloca, por favor, em tela cheia. Mas está em tela cheia. Agora foi? Deu certo? Ainda não. Não? Deu, gente? Ainda não. Vamos tentar interromper o compartilhamento e começar de novo? Pode ser. Deu? Tá em tela cheia para você? Tá. Ainda não deu aqui. Tenta compartilhar Você está tentando em janela do aplicativo? Isso. Vou tentar tela inteira. Pode ser. Deu? Sim. Deu certo? Deu sim. Só aperta em ocultar. Certo? Foi? Ah, que bom. Então, vamos lá. Então, como eu estava falando, a grama de trigo, né, é o produto da germinação das sementes do trigo.
Essa é uma imagem da grama de trigo que foi semeada, né, que foi cultivada por nós para a realização do trabalho. A gente plantou ela em uma horta doméstica, assim, com aproximadamente uns 10 metros quadrados. Para a realização de todo o projeto, a gente fez umas 10 semeaduras. Então, após a colheita, a gente sempre trocava toda a terra e trocava todas as sementes também para garantir que estivessem todas as gramas que fossem colhidas, elas estivessem no mesmo estágio de desenvolvimento, como eu vou explicar para vocês mais para frente um pouquinho. Então, ela possui essa estrutura, uma estrutura assim, ela é bem fininha, bem semelhante a uma grama normal mesmo. As características assim, sensoriais que a gente pode perceber que ela tem um cheirinho assim bem doce, não é amarga na degustação. Então, ela é um produto assim que é facilmente consumido, ou pode agradar muito fácil para sucos ou utilização em outros alimentos. O trigo no Brasil, em 2020, em agosto de 2020, o IBGE ele retratou que estimava a produção em 7,4 milhões de toneladas, e que isso teria um crescimento, né, de 6% com relação ao mês anterior. Então, a estimativa que a gente tem é que o cultivo do trigo, desse cereal, é bem explorado no Brasil, mas, em contraponto, a grama de trigo, pouco se tem conhecimento sobre os benefícios da semeadura do grão e da colheita do produto como grama, e não como o plantio apenas para colher o trigo em si, né, o grão do trigo. Então, a gente vê que tem que o trigo em si ele é bem divulgado, mas que a grama de trigo ela é pouco conhecida, principalmente aqui regionalmente. Antes de ser me apresentado esse tema, a gente não tinha conhecimento desse alimento, né? O grão de trigo, ele é encontrado essa é uma escala de Large, que é da evolução dos cereais, que se aplica também para o trigo. Então, a grama de trigo ela é encontrada na etapa de afilhamento, entre a etapa 1 e a etapa 3. Então, para garantir que a grama esteja num desenvolvimento, digamos assim, padronizado de colheita, a gente observou o afilhamento, ou seja, na abertura das folhas. Então, para esse trabalho, a gente fez a colheita da grama quando a terceira folha fosse aberta. E isso corresponde nessas primeiras etapas. Até a etapa 3, ela fica com aproximadamente uns 20 centímetros e dá mais ou menos no 20º dia. Cresce bem rápido após a semeadura. Vou mostrar para vocês também o processo de crescimento da grama. Na sua composição, a gente tem que ela é rica em vitamina A, vitamina B, C, E e K. Ela também possui clorofila, enzimas ativas, cálcio, potássio, ferro, magnésio, sódio, enxofre, flavonoides, fenólicos e aminoácidos. Infelizmente, no trabalho a gente não deu conta de verificar e ver como que se dá a preservação desses componentes, né? Mas em trabalhos posteriores, né? Daqui para frente a gente pretende estudar mais ainda essa composição que é bem rica da grama. Então, a sua estrutura, ela é fina, como eu tinha falado para vocês anteriormente, ela possui fibras longilíneas, uma estrutura de lâmina. Ela é fina desde a base até o ápice. Então, e essas fibras são fibras maleáveis, mas ao mesmo tempo são rígidas, ou seja, elas são de difíceis ruptura, mas são maleáveis. Então, a gente consegue dobrar, enrolar, fazer um nozinho, mas o rompimento dessa fibra
mais dificultoso. No seu potencial terapêutico, a gente tem que, nos países ocidentais, a grama de trigo ela é defendida como um suplemento alimentar, pelos seus benefícios relatados no tratamento de diversas doenças. Como precursora dos estudos da grama de trigo, a gente tem a doutora Anne Wigmore, que retratou vários benefícios da utilização, não somente da grama de trigo, mas de outros alimentos ricos em clorofila, principalmente, para o tratamento de diversos distúrbios, e defendeu também a grama de trigo como uma erva medicinal. Na Índia, ela já é comercializada assim com mais facilidade, pela sua popularidade, é possível encontrar ela fresca. Aqui no Brasil, ainda não, mas lá é um produto bem popular. Mas é um produto altamente perecível. Ela, após colheita, ela refrigerada, ela dura em média alguns dias, e quando congelada, dura em média de 2 a 3 semanas. Então, dentro dos benefícios ainda que a gente tem do consumo da grama de trigo, a gente tem que ela possui agentes construtores de sangue para talassemia, agentes desintoxicantes, substâncias antioxidantes, substâncias anti-inflamatórias e também substâncias anticancerígenas, todas comprovadamente estudadas. O suco fresco, ele é a melhor alternativa para consumo, para melhor aproveitamento de todos os seus benefícios, e por incrível que pareça, por mais que a gente não tenha conhecimento desse alimento, o suco da grama de trigo é o suco de broto mais popularmente consumido no mundo. Então, ele é um produto, é um alimento que já é bem divulgado lá fora, então que a gente precisa trazer para a nossa realidade, né, para o nosso cotidiano. E quais seriam, então, as formas de obtenção? Falei que a perecibilidade dela é alta, então a gente não consegue encontrar ela comercialmente, a gente não consegue aqui no Brasil, na nossa região, ir numa feira, em um supermercado, e encontrar a grama de trigo como a gente encontra um hortelã, uma alface. Então, comercialmente, não é um produto que está disponível fresco, in natura. Outra forma de se obter ela in natura é o consumo, o cultivo doméstico, que foi o que a gente fez para a realização dos trabalhos. Porém, a gente sabe também que com o cotidiano nosso, os dias cada vez mais corridos e movimentados, esse cultivo em casa, ele acaba sendo dificultoso, porque mesmo sendo um plantio fácil, tranquilo e que requer apenas irrigação, mas mesmo assim precisa de um espaço adequado, com a luminosidade certa, receber a quantidade correta de água, saber o que colocar na terra para fazer com que a grama germine da melhor maneira possível. Então, também é dificultoso essa forma de obtenção. E devido à sua alta perecibilidade, a gente tende a pensar em formas de aumentar, de estender essa vida útil. Então, a secagem, ela surge para a gente como uma alternativa, para trazer benefícios e para auxiliar na comercialização dessa grama. Então, como pontos positivos da desidratação, da secagem da grama de trigo, a gente tem a praticidade na obtenção, o consumo facilitado. A gente tem que ela tem a vida útil dela, ou a vida de prateleira estendida. O armazenamento, transporte e a comercialização também se tornam menos onerosos, isso considerando que para a comercialização dela, para o transporte, a gente precisaria de veículos refrigerados e mantê-la refrigerada. Então, fazendo a desidratação, a secagem da grama, diminui esses custos de refrigeração e também diminui o espaço ocupado. Então, devido à retirada da água do alimento, então faz com que o pó ocupe menos espaço, né?
E ela também, depois de desidratada, ela pode ser utilizada como ingrediente para a fabricação de outros produtos. Ela pode ser acrescentada em misturas de bolo, pode ser reidratada para suco. Então, a secagem, ela garante esses pontos positivos para a gente. E ela garante esses pontos positivos desde que a gente saiba trabalhar esse processo de secagem. Dentre os métodos de secagem de alimentos que são mais popularmente conhecidos, a gente tem a secagem ao sol, que é uma secagem natural, a secagem convectiva, secagem por ciclo de aquecimento, pulso de vácuo, a liofilização, que foi um dos métodos que a gente estudou, o spray dry, que é por atomização, o drum dry, que tem características semelhantes ao cast tape, mas não é igual. O refractância window ou cast tape dry também foi o método que a gente utilizou. E o format dry, que é a secagem em leito de espuma, que está nos nossos projetos para desenvolver trabalhos em cima desse método de secagem. Outros trabalhos anteriores já estudaram a secagem da grama de trigo, como vocês podem ver, por secagem a vácuo, por liofilização, secagem natural, e todos eles encontraram que as altas temperaturas, elas resultavam em um produto inconsistente em composição, com um sabor desagradável, com níveis reduzidos de enzimas viáveis. Então, isso contribuiu para que a gente escolhesse os métodos de secagem que a gente utilizou. Então, a liofilização, ela é um método, uma técnica de secagem que vem sendo muito utilizada por preservar os constituintes sensíveis ao calor e também aumentar a vida útil do produto. O cast tape dry também é um método de secagem de alimentos que está sendo amplamente estudado e que tem apresentado resultados positivos para a secagem de frutas, vegetais e hortaliças. Ele também tem como característica, o cast tape dry, conseguir secagens em tempos reduzidos, com temperaturas menores. Então, isso também vai ao encontro do que a gente tem buscado para a desidratação desse produto. Como que funciona o cast tape dry? Esse é um esquema representativo do cast tape dry. Ele basicamente consiste num reservatório de água. Essa água ela fica sempre circulando através do auxílio de uma bomba peristáltica e ela é aquecida num banho termostáltico. A temperatura da água é regulada através desse banho. Sobre o reservatório é estendido um filme de poliéster mylar e sobre esse filme é espalhado um alimento, a polpa do alimento. Então, o filme ele fica em contato com a água quente e então ele se torna aquecido e esse calor passa para a polpa do alimento que está espalhada por sobre ele. Então, o cast tape dry, ele tem a secagem pelas 3 formas de transferência de calor. Então, usa a convecção, a condução e a radiação. Então, dessa forma, permite a utilização de temperaturas pouco mais moderadas, tempos de secagem relativamente curtos e com custos razoáveis. Ele é um equipamento de fácil instalação, mas que requer também calibração. Ele é simples, mas requer estudos para a implantação. E aqui a gente tem a liofilização, que é a secagem por meio da sublimação da parte congelada do alimento, a temperaturas baixas e sob o vácuo. Então, inicialmente, o alimento ele é congelado em bandejas, depois essas bandejas são acondicionadas no seu interior, na cabine de secagem, aplicado pressão baixíssimas, e a secagem acontece por meio da sublimação, ou seja, não é aplicada temperaturas altas. Então, o objetivo desse trabalho foi estudar o processo de secagem da grama de trigo por cast tape dry e por liofilização
e caracterizar fisicoquimicamente o produto obtido, produto seco obtido. Dentre os objetivos específicos, a gente teve desenvolver uma metodologia adequada para a obtenção da polpa da grama de trigo, que fosse uma polpa lisa, homogênea, própria para secagem, de fácil espalhamento no crash tape, também nas bandejas de liofilização. A gente também teve como objetivo avaliar a cinética de secagem da polpa da grama de trigo por cast tape dry, utilizando diferentes temperaturas e também diferentes espessuras de espalhamento. Obter também o pó da grama de trigo por liofilização e caracterizar os pós obtidos, tanto por cast tape quanto por liofilização, quanto à cor, umidade, groscopicidade, compostos fenólicos, tamanho das partículas e morfologia. Então, vou apresentar um pouquinho, assim, bem resumido de como que foram os materiais e métodos. Inicialmente, a gente começou fazendo o plantio da grama em vasilhames, depois a gente passou esse plantio nos vasilhames para a horta aberta, devido ao volume que a gente precisava para estar realizando os experimentos. Então, a gente começou para fazer os testes nesses vasilhames, eles tinham uma profundidade de mais ou menos uns 5 centímetros, então era colocada a terra úmida, em cima da terra a gente espalhou os grãos, e esses grãos foram irrigados 2 vezes ao dia, todos os dias, 2 vezes ao dia, ficando, inicialmente foi na sombra, e depois o restante da plantação que a gente fez em horta, eles ficavam no ambiente aberto, mas com tipo um sombrite, assim, que não deixava o sol aquecer tanto, né, passar tanta luminosidade para a grama. Então, aqui a gente vê, nessa primeira imagem, a semeadura dos grãos de trigo. Com 4 dias, a gente já nota os brotos do trigo, né, começando a crescer. E nessa última imagem já é a grama de trigo com aproximadamente 16 dias. Então, nesse momento, ela já estava com 3 folhas abertas e com aproximadamente 15 a 20 centímetros, mais ou menos. A gente não utiliza o parâmetro de mensurar o tamanho alcançado pela grama, porque a grama ela pode variar dependendo do grão que foi utilizado, qual a cultivar do grão, dependendo da terra, da altitude do local onde foi semeada. Então, isso tudo pode alterar o crescimento da grama. Mas o nível de evolução, o nível de desenvolvimento, o estágio de desenvolvimento que a grama se encontra, pode ser padronizado pela abertura das folhas. Então, aqui eu tenho uma grama de trigo com a terceira folha aberta. Então, a partir desse momento, quando ela abriu a terceira folha, ela nasce primeiro assim e vai abrindo as folhas. Então, a partir do momento que a terceira folha abriu, ela já estava no ponto de ser colhida. Depois de fazer a colheita dessa grama, essa terra era toda trocada e novos grãos eram semeados. Para o preparo da polpa da grama de trigo, ou da pasta, a gente fez 4 tipos de tratamento para essa redução de tamanho. Todos eles partiram da plantação, né? Depois da colheita, entre o 16 e o 20º dia, dependendo de como eu falei para vocês, da abertura dessa terceira folha. Depois da colheita, a gente cortou todos com faca aproximadamente 1 centímetro. 1 centímetro, então, na sua extensão, a gente cortou de 1 em 1 centímetro para facilitar a redução do tamanho. E depois foi processada no primeiro tratamento, a gente processou em moinho de facas. No segundo tratamento, a gente processou em liquidificador. No terceiro tratamento, a gente processou em liquidificador e adicionou 30% de água. E no quarto tratamento, a gente ultracongelou inicialmente a grama, já cortada a 1 centímetro. Ultracongelou em ultrafreezer por 24 horas.
a aproximadamente menos 64, menos 65 graus Celsius. E com ela ainda congelada, a gente processou em liquidificador. Nos resultados eu vou mostrar para vocês o porquê que a gente teve essa atitude do tratamento 4. Aqui é o aparelho de Cash Tape Dry que a gente utilizou. Ele opera em batelada, as temperaturas utilizadas foi de 65, 80 e 95 graus, e as espessuras de espalhamento da polpa foi de 2 e 4 milímetros. Para garantir essa espessura, para garantir que a pasta ficasse espalhada a 2 milímetros e 4 milímetros, a gente utilizou esses moldes de acrílico com espessuras definidas. Então, a gente espalhava com auxílio de uma espátula mesmo, e depois a gente aferia também com um paquímetro para ver se estava com 2, 4 milímetros em todas as regiões. A gente tem também o controle da temperatura que a gente fez, né? A temperatura que era atingida pelo filme de Mylar. E essa temperatura, ela foi auxiliada por essas fitas isolantes, né? E a leitura foi feita por um termômetro a laser. A gente percebeu também que a temperatura de entrada da água e de saída, ela sofria uma variação, ou seja, o processo de secagem, ele tem perdas de calor durante todo o processo, da água sair para o banho, passar pela mangueira e entrar no reservatório. Então, a gente fez a coleta dessas temperaturas de entrada, no ponto de entrada, que é o ponto E, e depois os pontos de fluxo, que é o ponto 1, 2 e o 3, e também no ponto de saída, que é o ponto S. Então, a gente fez testes de temperatura para ver qual que era essa variação de temperatura no aparelho. Essa variação de temperatura, a temperatura atingida no filme de Mylar, é em si a temperatura de secagem que foi realizada. Então, por exemplo, no banho a gente regulava para 65 graus e a gente tinha uma perda de temperatura. Então, o filme se chegava a 58 graus, 55 graus. Vou demonstrar para vocês também os resultados, acho que eu coloquei para falar para vocês também. A cinética de secagem também foi realizada para secagem do Cash Tape Dry. Então, a gente tinha os cadinhos com as taras previamente tiradas, e a cada 5 minutos a gente realizava a retirada de um pouquinho de amostra. Então, a gente fez isso durante 3 horas de secagem para ter essa cinética de secagem. Esse é o liofilizador que foi utilizado, é um liofilizador de bancada. A espessura também de espalhamento que a gente colocou na bandeja foi de 2 milímetros, e o congelamento das amostras foi realizado a menos 65 graus Celsius. É importante destacar também que a gente utilizou a polpa. Então, depois que a gente obteve a polpa pelo melhor tratamento, essa polpa foi espalhada nas bandejas e foi ultracongelada novamente a menos 65 graus Celsius por 24 horas, depois colocada na câmara. A pressão no interior da câmara foi de 0,5 e o tempo total de secagem foi de 48 horas. As caracterizações realizadas foi quanto à umidade, a higroscopicidade, a cor, os compostos fenólicos, morfologia das partículas e a distribuição granulométrica. Bom, vamos para os resultados. O primeiro passo, então, foi a obtenção da polpa. Como eu falei no início, a grama de trigo, ela possui uma estrutura fina, longilínea, então ela não é facilmente rompida. Então, mesmo ela já tendo sido picada anteriormente, ou seja, já tendo uma redução de tamanho anteriormente, quando a gente colocava para processar tanto no moinho quanto no liquidificador, acontecia isso que vocês estão vendo na imagem. Ela grudava na parede e, por ser fininha, a lâmina não conseguia cortar, não triturava.
Então, não houve obtenção da polpa pelo tratamento 1, nem pelo tratamento 2. Então, a gente teve a ideia de fazer o tratamento 3 adicionando 30% de água no liquidificador. Quando a gente fez isso, a gente obteve a polpa da grama de trigo, mas, como vocês, acho que dá para ver nessa imagem, tinha uma separação muito grande de sólidos e líquidos. Então, quando a gente ia espalhar no Cash Tape Dry, colocava os moldes e toda a parte líquida escorria por debaixo do molde. E também não tem muito sentido, se a gente está buscando a desidratação, a secagem do alimento, a gente acrescentar água nele para conseguir desidratar. É um processo que é realizado, muitos trabalhos utilizam isso para formação de polpa, mas a gente não queria fazer esse processo de adicionar água. E a gente não obteve também um resultado satisfatório de polpa de trigo. Então, o tratamento 4 foi o tratamento que a gente picou a grama, ultracongelou, então ela se tornou rígida. Como o ultracongelamento ele acontece de forma rápida, ele formava cristais de gelo em volta da grama, assim, e quando a gente colocava no liquidificador, acho que nessa foto dá até para ver, era semelhante a triturar gelo mesmo. Então, quebrava, facilitou muito fazer essa ruptura da grama, triturou realmente, ficou quase como um pó. E depois que ela descongelava, né, porque ela foi triturada no liquidificador ainda congelada, então depois de triturada, ela descongelava e aí formava a polpa, sem perder água do seu interior, ela não soltava líquido nenhum, e o espalhamento também ficou mais facilitado. Então, a maleabilidade da grama, ela foi interrompida pelo processo de congelamento. Então, ela se tornou mais rígida e facilitou a triturar no liquidificador. A gente também chegou a testar fazer esse processamento com ela congelada no moinho de facas, mas como o moinho, ele aquece, o moinho que a gente utilizou, ele tem um aquecimento, antes dela ser triturada, ela já tinha descongelado, então não justificava. E acontecia da mesma forma do tratamento 1. Nos resultados de temperatura, naquela coleta que a gente fez dos pontos, a gente percebeu que os pontos de entrada e de saída eram os que mais sofriam oscilação da temperatura. Então, ficou definido que os pontos de fluxo, ou seja, ponto 1, 2 e 3, que é mais no meio, né, do aparelho, do equipamento, ficaria assim, garantiria uma temperatura mais estável para ser realizado o processo de secagem. Então, as polpas foram sempre espalhadas entre o ponto 1 e o ponto 2. Foi também onde teve a maior constância da temperatura e também atingiu temperaturas mais próximas ajustadas no banho. Aqui é só uma tabela que foi aferida a temperatura durante os experimentos realizados, né? A temperatura da água que a gente ajustou foi de 65, 80 e 95 graus, e as temperaturas médias que foram alcançadas nessa temperatura de água circulante, temperatura média que foi alcançada no filme de Maillard, foi de 59, de 68 e de 85. Os primeiros testes de cinética de secagem que a gente fez, a gente obteve essas 3 curvas para 65, 80 e 95 graus, e que nos forneceu, então, um resultado comparativo entre as espessuras de espalhamento, que inicialmente era de 2 e de 4 milímetros. Então, a gente viu que tanto para 65, quanto para 80, quanto para 95, a espessura, claro que contribuía, quanto mais espesso, mais tempo demorava para se obter um produto com umidade abaixo de 10%, mas, de toda forma, a gente considerou, então, que
o espalhamento a 2 milímetros seria o mais viável por obter o produto seco em tempo mais reduzido. Então, a gente padronizou em 2 milímetros para o prosseguimento dos experimentos, para a caracterização, para a obtenção da caracterização. Essa foi a última cinética de secagem que a gente obteve, com espalhamento de 2 milímetros. Então, a gente pode ver que a 95 graus a gente já possuía a grama de trigo desidratada em 40 minutos, e com 80 graus em 60 minutos, e de 65 graus em torno de 90 minutos. Aqui a gente tem esses tempos, né, as taxas de secagem que foram encontradas. Então, a gente percebe que quanto maior a temperatura, mais elevada é a taxa de secagem e mais rápido é o processo. Então, a gente também quis avaliar no que isso refletiria nas principais características desse alimento, né? Aqui a obtenção do pó. Então, depois que foi no cast tape dry, quando a gente espalha o filme nos moldes, ele forma espalha a polpa, ele forma um filme, igual tá no moinho. Se a gente tirar com cuidado, ele forma um filme bem retinho, bem desse jeitinho que está aí no moinho. Já na liofilização, a grama fica toda solta, não forma um filme. Então, ela já não tem essa estrutura de filme. Mas para padronizar isso, para o cast tape dry, a gente precisava passar ela num processador para desmembrar esse filme formado, né, e obter realmente o pó. Então, a gente padronizou 15 segundos de processamento no moinho, tanto para os pós obtidos no cast tape, quanto para os obtidos no liofilizado. As umidades encontradas foram de aproximadamente 10%, a gente padronizou que chegassem próximo a 10%. Então, todas as temperaturas utilizadas e ambos os processos, eles foram adequados para essa configuração que a gente colocou. E a higroscopicidade não foi grande surpresa para nós, ela é uma higroscopicidade considerada elevada, mas a grama de trigo, ela possui em sua composição açúcares, então isso faz com que a higroscopicidade desse pó seja mais elevada também. Então, essa higroscopicidade mais alta faz com que a gente tenha que ter ainda mais estudos, mais análise do processo de secagem, para que realmente a gente tenha uma extensão da vida de prateleira desse produto, que a gente não tenha problemas como de caking, de colapso. Então, é importante que seja estudado o processo de secagem desse alimento. As cores obtidas, nessa imagem a gente pode ver que os pós obtidos com a temperatura de 65 graus foi um pó mais esverdeado, um verde mais forte. O de 95 graus, ele já ficou com um aspecto mais amarronzado, como se fosse queimado. O liofilizado foi o que teve a cor mais viva, um verde mais vivo, mais brilhante, assim, aos olhos, acho que do consumidor ou de todas as pessoas que viram o pó, foi o mais bonito de todos eles. E o de 80 graus foi o que mais se assemelhou, mais visualmente era o mais parecido com a grama de trigo in natura mesmo. Então, aqui a gente tem o demonstrativo dos resultados obtidos para a caracterização da cor do pó da grama. A gente vê que a diferença maior a variação maior que a gente teve na cor foi dos pós obtidos pela liofilização, que foi a maior obtida, assim, mesmo sendo
o pó mais bonito visualmente, ele foi o que mais se distanciou do que a grama de trigo realmente é, da cor que ela realmente tem. E o que foi mais próximo foi de 65 graus, mesmo de 80 sendo que mais se assemelhava assim, visualmente. Na morfologia das partículas, que a gente fez pela microscopia eletrônica de varredura, essa é a imagem com 100 vezes de ampliação. Nessa primeira é 65 graus, na B é de 80, na C é de 95 e na D é do pó obtido na liofilização. Então, com essa ampliação, a gente consegue ver que a estrutura em si, a fibra, ela não foi rompida, não foi toda rompida. Então, a gente consegue ver as fibras ainda longitudinais próprias da grama de trigo em todos os processos de secagem, todas as temperaturas utilizadas, nos 2 métodos. Então, a gente consegue ver nessas setas que estão indicando as fibras longitudinais que ainda permaneceram. Com ampliação maior, de 2.000 vezes, a gente conseguiu ver no interior, ou seja, como se fosse um corte transversal da grama de trigo. Então, a gente pode ver os feixes vasculares da grama, por onde passam a água, passam nutrientes. Então, a gente vê que com 65 graus foi obtido, as paredes ainda foram conservadas, mas ainda tem paredes dos feixes que ainda que foram rompidos ou que foram amassadas. Já as de 80 graus, que é nessa imagem D, foram quase completamente conservadas, essas paredes dos feixes. De 95 graus foi bem prejudicada, houve ruptura, houve o enrugamento dessas paredes. E na liofilização, a gente vê que também foi bem preservado essas paredes no interior da grama, do pó da grama de trigo. Isso é importante para a gente observar como que, em estudos futuros, né, como que seria a reidratação. Acredito que essa morfologia possa ter uma relação com isso, mas é preciso estudar melhor para tirar essa conclusão. Mas pode ser que influencie a conservação desses feixes. Nos compostos fenólicos que a gente caracterizou, a gente viu que o resultado mais alto foi da grama in natura e que os processos de secagem, eles tiveram uma degradação desses compostos, mas não foi muito alta. A maior degradação foi no tratamento por cast tape dry, 95 graus, e a que melhor preservou, digamos assim, ou que menos teve impactos negativos nos compostos fenólicos foi a liofilização. É curioso também observar que com a temperatura de 80 graus, a gente obteve um pó mais rico em compostos fenólicos do que de 65 graus, que é uma temperatura inferior. Isso pode ser explicado pela taxa de secagem, pelo tempo de exposição do alimento ao processo de secagem. Então, o que ele não perdeu pela elevação da temperatura, que como a gente consegue visualizar na temperatura de 95 graus, perdeu pela exposição a um tempo mais prolongado, que de 65 graus ficava em torno de 90 minutos para secar. De 80 já ficava só 60 minutos. Então, esse período estendido pode ser uma justificativa para essa degradação maior dos compostos fenólicos. E esses resultados que a gente obteve foram semelhantes a outros resultados encontrados anteriormente, por Nirola e por Savic-Gajic. O método de extração que a gente utilizou foi o metanol. Então, foi o metanol com extração auxiliada por ultrassom, então, por banho ultrassônico, né, mas não é o mesmo método que foi utilizado nesses trabalhos.
mas a gente pode ver que os resultados encontrados foram próximos. Então, a conclusão que a gente tem do trabalho todo o trabalho que foi realizado, é que o tratamento empregado para redução do tamanho das partículas, para a formação da polpa, é uma etapa extremamente importante no processo de secagem, que a polpa da grama de trigo, ela se adaptou bem, tanto a secagem por cast tape, tanto por liofilização. Para a secagem no cast tape dry, foram obtidos pós de grama de trigo com tempo de 90, 60 e 40 minutos, para temperaturas de 65, 80 e 95 graus. A maior taxa de secagem foi de 95 graus, uma espessura de 2 milímetros, mas também essa foi a especificação que mais causou impactos negativos nas caracterizações do pó obtido. Os pós obtidos com a temperatura mais branda, que foi de 65 graus, apresentaram preservação nas características de cor e higroscopicidade, porém, houve uma degradação maior dos compostos fenólicos, que pode ser justificado, como falei anteriormente, pelo tempo prolongado de exposição do material, mesmo que a temperaturas mais brandas. E a temperatura mediana, que foi de 80 graus Celsius, foi considerada a melhor alternativa. Inclusive, os resultados que a gente teve da temperatura de 80 graus são comparáveis, tiveram pouca diferença estatística com dos pós obtidos por liofilização, que também apresentaram teve a maior concentração de compostos fenólicos e também teve apresentação boa de cor, também alcançou níveis de umidade e higroscopicidade esperados, adequados para a conservação do alimento. E justamente acreditamos que tenha sido devido a utilizar menores temperaturas, né, temperaturas mais baixas. Como sugestão para próximos trabalhos, e me coloco à disposição caso alguém tenha interesse em trabalhar com esse produto, a gente gostaria que a gente vê a necessidade, né, de que fosse trabalhado mais caracterizações, como a isoterma de absorção, atividade de água, o teor de clorofila também, que a gente pretende ainda realizar para os pós obtidos nesses métodos de secagem. A gente também espera fazer a secagem da grama de trigo fazer a polpa adicionando agentes emulsificantes para a formação de espuma e realizar a secagem dessa espuma e também realizar suas caracterizações. Também aplicar outros métodos de secagem é interessante, como o infravermelho, estufa, o spray dry. E a gente também pode ver a aplicação dos pós no preparo de outros alimentos, né, buscando aproveitar o seu potencial terapêutico. Então, a gente pode fazer trabalhos sensoriais para ver a aceitação, né, desse alimento. Eu digo que é muito boa. Ele é bem gostoso, docinho. E também, outra sugestão é fazer o estudo da reidratação dos pós para comercialização como um suco em pó. Bom, gente, o que eu tinha preparado para hoje era isso. Eu espero ter agregado um pouquinho para vocês. Estou aberta a perguntas, a dúvidas, o que vocês tiverem de questionamento, estou aberta. Muito obrigada. Cassiana, a gente teve algumas perguntas aqui no chat. Vou ler para você. A Júlia está perguntando qual que é o método de secagem mais vantajoso em relação ao custo e em relação à preservação dos nutrientes. Em relação à preservação dos nutrientes, a gente tem que fazer mais caracterizações, né? A gente precisa estudar melhor essa parte, acredito que ainda vou trabalhar nesse ponto. Agora, em relação ao custo,
o custo da liofilização é alto. É um equipamento que tem um custo de aquisição mais alto e ele fica, igual o que a gente fez, ele ficou 48 horas secando, então são 2 dias de energia empregados naquela secagem. Em contrapartida do Cast Tape Dry, por exemplo, 90 minutos na temperatura mais branda. Então, considerando o custo de aquisição de equipamento e de energia gasta, o Cast Tape Dry é mais vantajoso. Porque a colheita da agulha foi feita após o aparecimento da terceira folha. Então, é o que eu tinha explicado, né? A gente não pode parametrizar ou não pode colocar como um parâmetro objetivo, não subjetivo, o tamanho da grama ou o tempo de colheita. Inclusive, nos trabalhos que a gente achou, não falava exatamente o dia da colheita, nem o tamanho que ela estava. A gente não tem isso em nenhum outro trabalho também, falando especificamente quando foi a colheita. Fala sempre que foi colhida entre o 6º e o 20º dia, e entre 15 e 20 centímetros. Então, a gente procurou professora, acho que ela chama Tereza, quero deixar meu agradecimento a ela, que nos orientou ao estágio de desenvolvimento, que assim, na abertura da terceira folha, ou que fosse da quarta ou da quinta, a gente poderia ter isso como um padrão, como um parâmetro mesmo, e poderia ser replicado em outras vezes. A Lídia perguntou se você sugere consumir esse pó diretamente ou adicionado para enriquecer algum alimento. E se sim, qual alimento? Olha, eu acho que para colocar em mistura de bolo pronto, eu acho que ele ficaria muito bom. Ele é um produto adocicado, a gente não fez sensorial dele, mas ele é um produto adocicado. Para a reidratação de suco também ficaria bom, a gente não estudou a reidratação dele, mas é um estudo que a gente gostaria de fazer também. Ele poderia ser utilizado tanto para enriquecer ou quanto para ser adicionado numa refeição. Ele é bem versátil. Só isso? Parabéns. Só isso por enquanto. Eu que agradeço a todos vocês pela oportunidade, pela participação. Eu espero ter contribuído com alguma coisinha. Eu estou aberta, se vocês quiserem continuar estudando nesse sentido, ou quiserem fazer um suco e me chamar para tomar, eu vou. É uma delícia, assim, se alguém tiver interesse em cultivar, em querer saber mais sobre a etapa do cultivo, de como fazer, pode me procurar, pode procurar a professora Letícia, que eu sei que ela também cultiva na casa dela. Tá bom. Muito Então, obrigada, Cassiana. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua palestra. Obrigada a você. E assinem a lista de presença pessoal que está no chat. E tenham uma boa noite. Boa noite.